refletirmos a respeito da questão da tomada de decisão. É algo muito particular, né? Tanto da área da psicologia, tanto da área da economia, principalmente da ciência política e relações internacionais. Nesse semestre em especial, Denis, eu lecionei uma cadeira chamada Noções sobre o Estudo da Guerra. Nós discutimos sobre os 5 autores clássicos que falam sobre a guerra, né? Arte da Guerra de Sun Tzu, Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, Maquiavel, Arte da Guerra, não poderia faltar Clausewitz, né, da guerra, e por fim o Jomini, né, o sumário sobre o estudo da guerra, ou da arte da guerra. Bom, sempre no início das minhas aulas eu trago algumas reflexões, e uma das reflexões foi a respeito desse autor, chamado Daniel Kahneman, que escreveu uma obra chamada Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. Esse autor, que foi prêmio Nobel em 2002 e em 2015 foi indicado como o 7º principal economista do mundo, ele tem uma tese muito interessante, que ele divide a nossa forma de pensar de duas formas. A rápida, que é a partir da intuição, que há pouco dispêndio de energia. Normalmente, então, na intuição é uma sensação, um pressentimento. Opera também o viés cognitivo, o viés confirmatório, ou seja, eu leio uma informação que pode se tratar de uma fake news, ela faz parte da minha visão de mundo e eu compartilho com meus iguais, ou com a minha bolha, ou com os meus desiguais, né? Então, opera por essa forma rápida, que é chamada através da intuição. E a forma lenta, ou devagar, que é através da razão, né? Que seria, então, o raciocínio, a análise, tem maior gasto de energia, né? Então ele diz que os seres humanos operam dessas duas formas, ou pela forma rápida, que é pela intuição, pela forma lenta, que é através da razão. Só que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, normalmente, na nossa tomada de decisão, nós operamos muitas vezes pela intuição e não pela razão. Já que, de acordo com esse autor, o Kahneman, a razão é uma forma de pensar mais lenta, mais devagar, que exige prudência, exige moderação, exige cautela, exige raciocínio e análise. Eu achei muito interessante trazer aqui para vocês essa reflexão, porque esse autor me iluminou algumas ideias que eu já havia pensado, nunca tinha formulado assim de uma forma muito clara, de trabalhar com essas duas categorias, né? A categoria através da intuição e através da razão. E aí um outro aspecto, até para ouvir os colegas, muitas vezes os seres humanos, diz o Kahneman, erram na sua tomada de decisão porque operam apenas pela intuição. E ele traz alguns exemplos na história. Ele, por exemplo, fala sobre o almirante Yamamoto, que era o principal almirante japonês na Segunda Guerra Mundial, que muitas das decisões que ele tomou no teatro de guerra, nas batalhas navais contra os Estados Unidos, operaram pela intuição. Ou seja, experiências passadas que ele imaginava que, tomando a mesma decisão, surtiria o mesmo efeito desejado. A gente poderia até relacionar, infelizmente, com o caso da Kiss. Não aconteceu nenhum acidente até agora, o uso de pirotecnia nesse espaço não vai acontecer. Vejam como, então, essa tese do Kahneman, que as sucessões de erros que acontecem em relação a nós, seres humanos, é quando operamos muito pela intuição, ou de eventos de experiência passada, que sempre vão acreditar, vai dar certo, sempre deu certo. Aquela frase que eu acho, infelizmente, eu acho muito triste, né? O time que se ganha não se modifica, né? Tem sempre essa ideia, né, de que temos que manter como está, né?